meu nome é Júlia Galvani, este é o quadro Pioneiros de Luz e hoje eu tenho o prazer de entrevistar o pastor Sidionil Biasi. Bom dia, pastor. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Júlio. Júlia, é uma alegria participar e ser incluído, né, nesse projeto liderado por vocês, né? E esse nome aí, Pioneiros de Luz, é bem atrativo, que eu me lembro um período na Paulistana que nós tínhamos um programa chamado Pontos de Luz, né? Que legal. Onde a gente motivava os obreiros voluntários, né, a abrir um novo ponto de pregação, de estudo bíblico, né? E a Irmandade recebeu muito bem. E realmente aqueles que trabalharam na obra, né, dedicaram tantos anos de vida, realmente são pessoas que iluminaram o caminho por onde eles passaram, né? É verdade. Bom, então eu gostaria de iniciar essa entrevista perguntando ao senhor que nos falasse um pouquinho sobre a sua infância, né? Então, seu nome completo, a data e local de nascimento e um pouquinho ali da infância, quem foram seus pais e seus irmãos? Eu nasci em São Paulo, num hospital Matarazzo, aqui perto da Avenida Paulista. Hoje não existe mais o hospital, né? Meus pais vieram do interior, minha mãe Basília, meu pai Constantino Biasi, e eles cresceram no interior do estado, vieram para a capital, eu nasci aqui, e morávamos aí bem do lado do Rio Tietê. E minha mãe chegou a lavar roupa ali nas águas do Rio Tietê. E ela conta de que um dia, quando ela viu, eu estava em um barquinho, lá na ponta do barquinho, balançando em cima do rio, né? Na época era limpo ainda, né? Ainda era limpo, você imagina aquele tempo, né? E não é tão distante, né? 70 anos, mas mudou muito, né? Então, eu fiquei até os 2 anos aqui, meus pais mudaram, voltaram inicialmente para o interior, depois foram para o norte do Paraná. Então, chegamos em Maringá, no ano de 51, e ali eu vivi, cresci, né? Casei, aceitei a mensagem, né? Fui para a igreja, Maringá, no Paraná, uma bela cidade. Tenho uma irmã, Bacana. Edna Biasi, que hoje vive em Londrina. Bom, rapidamente, a infância passou ali de uma criança, né? Comum, ajudando a família, estudando, né? Se desenvolvendo. Trabalhei em farmácia muitos anos, desde os 12 anos até os 19. Depois fiz um concurso no Banco do Estado do Paraná, fiquei um pouquinho de tempo ali, até que fui para o colégio fazer teologia. Só para deixarmos registrado, qual é o ano do nascimento do senhor? 47, 1947, 25, na verdade 18 de outubro de 1947, mas meu pai me registrou uma semana depois, né? Nossa, 25 de outubro. ok. A respeito da sua conversão, pastor, o senhor nasceu em uma família adventista? Como que aconteceu a chegada do adventismo até a sua família? Não, minha família era de origem católica, não praticante. E nem Bíblia tínhamos em casa. Então, a primeira experiência que eu tive foi aos 9 anos, num domingo pela manhã, saí ali de casa, dando uma voltinha no entorno de casa, e tinha assim, 100 metros, 150 metros de casa, tinha uma igreja batista, que ficava numa pracinha ali. E eu ouvi aqueles cânticos, gostei muito, e fui entrando, né, na igreja. E me acolheram, assim, tão bem, né, maravilhosamente bem. É uma característica dos batistas olhar para a criança com um olhar assim de muito valor, né? Depois a gente aprende isso, né? E à medida que eu fui entrando, aí já uma senhora se aproximou e me arrumou um banco ali, era a escola dominical, né? E logo ela me trouxe uma Bíblia e um inário, né?
para eu acompanhar ali a escola sabatina, depois o culto, né? E na saída, eu me lembro que eu fiquei olhando para ver se encontrava aquela senhora. Era uma congregação pequena, logo eu a vi e fui levar de volta, então, a Bíblia e o inário. Um inário de capa dura, inclusive, uma coisa bem boa. E ela olhou para mim e falou: não, esse é um presente para você. Um presente. E eu fiquei, assim, admirado, né, de receber ali. Tá? Nunca tinha, até os 9 anos, nunca tinha oportunidade de ter uma Bíblia. Tive a oportunidade de ter uma Bíblia na mão. Mamãe também não tratava disso, né? E, e aí eu fui saindo com aquela Bíblia, aquele inário na mão, e ela falou: venha no próximo domingo, né, estar conosco. Aí um jovem chegou perto, já me chamou pelo nome, e disse: Dionil, tudo bem? Como é que vai você? Né? E eu, criança de 9 anos, né? Mas ele me tratou assim como se fosse um jovem, né? Ele falou: na quarta-feira, no comecinho da noite, final da tarde, tem uma reunião na casa ali e tal, e nós chamamos de koinonia. Você não quer participar? Falei: eu vou falar com a minha mãe. E aí ele deu o endereço e eu percebi que o endereço era assim umas 6 quadras, uns 700 metros de casa, né? Falei com a mãe, ela deixou, porque era o fim de tarde, né? Ainda estava ali. E eu fui, era uma reunião de jovens, uma coinonia de jovens. Eu era a única criança ali, né? Eu fiquei 1 ano na Igreja Batista. Quando eu tinha 10 anos, então, uma vizinha, que era adventista, trouxe um convite para meus pais assistirem uma conferência, né? Tinha chegado no norte do Paraná, em Maringá, um evangelista que veio de São Paulo, Qual pastor que era o GG nome? de Oliveira, GG de Oliveira, Ah, uhum. Geraldo de Oliveira, né? E naquele tempo existia um negócio chamado Aeroclube. Tinha um pequeníssimo aeroporto lá, não é muito simples, e ali quase no centro da cidade tinha um grande salão, cabia lá umas 300 pessoas, né? Mas para a cidade era grande, né? E era como se fosse um clube chamado Aeroclube, né? E a igreja tinha alugado aquele espaço, conseguido aquele espaço para fazer a conferência. Aí meus pais foram na conferência e eu, como menino de 9 anos, para 10 anos agora já, né? Fui com a minha mãe e o meu pai, tinha minha irmãzinha de 3 anos, né? E frequentamos as conferências, né? Meu pai estava passando um momento muito difícil de desemprego, né? E minha mãe era costureira, então a vida era assim bem limitadinha, né? Aí fomos para a conferência, aí tinha a sessão das crianças, a esposa do pastor contava as histórias, depois ele tinha assim um painel muito grande. Naquele tempo não tinha slide, essas coisas, né? Então tinha um painel assim desenhado com as profecias, e eu ficava encantado com aquilo, né? Gostava muito. E no final minha mãe ficou na igreja, se batizou. O meu pai ficou uns 6 meses, daí se afastou, não continuou, mas parou de fumar naquele período, né? E, daí eu me movi, então, da Igreja Batista para a Igreja Adventista. Provavelmente, se não tivesse aquela conferência, aquele chamado, né, eu possivelmente teria crescido como um batista, né? Talvez fosse pastor batista, né? Mas o evangelho chegou nesse momento através das conferências. E minha mãe gostou muito, nos apegamos. Aí, pela primeira vez, quer dizer, agora a segunda vez, né, chegou uma Bíblia em casa, né? Um missionário que dava estudo bíblico, um pastor, né, que acompanhava as conferências. Então trouxe aquela Bíblia grande, porque meu pai tinha dificuldade para ler, minha mãe, né, já não eram idosos, mas às vistas cansados. Então ele trouxe uma Bíblia grande com letra grande, né? E meu pai e minha mãe colocavam isso na mesa, na sala, assim, no centro ali, né? E uma vez por semana vinha um instrutor bíblico, o pastor, e abria a Bíblia, né? E meus pais acompanhavam. E aí ficamos na igreja. Eu fiquei até os 12 anos, aí fui trabalhar em farmácia, acabei saindo, mas voltei aos 19 anos. Qual foi a data do batismo? Em 66. 66. Pastor Ari de Castro, era o pastor da igreja lá em Maringá, não é?
era evangelista, ele gostava muito de evangelismo, né? Era pastor distrital, mas com espírito de evangelista, sim. E fez grandes momentos de conferência e tudo, e a gente acabou se envolvendo nesse. Legal, pastor. Agora um pouquinho a respeito da sua educação, né? O senhor cursou ali os estudos iniciais, o ginásio e o colegial ali em Maringá mesmo? Em Maringá, em Maringá. E Nós foram escolas morávamos adventistas ou escolas não, locais? nem existia no começo e nem a gente conhecia, né? Eu sempre estudei em escola pública e fiz o primário, o ginásio ali perto do bairro onde a gente morava, que chamava Vila Operária, né? Depois o ensino, que hoje é chamado ensino médio, naquele período chamava científico, aí já mais no centro da cidade. Então foi uma sucessão assim comum assim numa escola pública, né? Mas como eu tinha frequentado a igreja dos 10 aos 12 anos, embora estivesse numa escola pública, que eu acho que a escola adventista só foi estabelecer muito, muito mais tarde, né? E, então no período que eu fiquei fora da igreja, era muito forte aquele período a voz da profecia pelo rádio. E todos os cursos que tinham na voz da profecia eu fiz. Que Então, legal. somando, acho que tinham 6 cursos. E terminava com o estudo do grande conflito. Havia um curso da voz da profecia em cima do livro do grande conflito, né? E eu fiz todos aqueles cursos. Li o livro Desejar Todas as Nações. Então, eu não ia na igreja, não guardava Os o sábado, princípios sem trabalhar, permaneceram, mas né? estava lendo, né, estudando aquilo lá. E permaneceu, né, no coração, permaneceu muito forte na mente. Então, aos 19 anos, eu voltei para a igreja, mas já tinha toda essa base, né? Amém, pastor. E então, aos 19 anos, o senhor retornou à igreja, né? E quando que surgiu o desejo de fazer teologia, de se tornar um pastor? Então, essa é uma história interessante para mim, né? Para a família, muito interessante, porque realmente foi uma mudança grande de rumo. Como eu trabalhava em farmácia, e fui trabalhar em farmácia porque desde pequeno, né, desde criança, assim, tinha a ideia de trabalhar na área de saúde, né? E a ideia era ser farmacêutico. Não sei por quê, mas a ideia era essa, né? Que se conversava em casa e comigo também. Vai ser farmacêutico, vai ser farmacêutico. Eu não sei por que eles achavam que ser farmacêutico ganhava bastante dinheiro, né? Ter uma farmácia, né? O fato é que as famílias simples, assim, da roça, né, do interior, eles queriam ver os filhos estudando, né? Estudando e se formando, para não passar, eles diziam, passar pelo que nós passamos, sofrer o que a gente sofreu, né? E eu acabei até entrando em farmácia, em grande medida por causa disso, né? Com 12 anos já estava trabalhando em farmácia. E trabalhei até os 19 anos, né? Só que durante o período de trabalho em farmácia, aí eu evoluí para a ideia de fazer medicina, né? Vamos fazer medicina. E aí aquilo ficou na mente, tanto que eu fiz o ensino médio, naquele tempo já tinha, chamava científico, direcionado para as áreas que você quisesse estudar. Então, a partir do segundo ano, separava, e quem ia para a área de humanas fazia um tipo de matéria, quem queria ir para a área de medicina já fazia as matérias concentradas em física, em química, né? Até em matemática, né? Biologia. Então, eu já fiz nessa direção. Então, quando eu voltei para a igreja, a ideia era fazer medicina, né? Ali eu conheci a Elisa, e ela também tinha essa ideia de fazer medicina. E ela queria ser missionária na África. Na adolescência dela, ela tinha lido livros, né, de médicos que trabalharam na África, Albert Schweitzer, aquela coisa, ela impressionada. Então, a cabeça dela era fazer medicina e ser missionária. E ela sempre foi missionária, né? Estava lá na igreja, dava estudo, fazia visitas, né? E era muito focada nesse assunto. Então, nós dois começamos a estudar. Aí formamos um grupinho ali de acho que umas 5 pessoas, não tinha cursinho em Maringá, não é? E esse grupinho estava estudando, pegamos lá uma série de livros, de apostilas,
e começamos a seguir aquela linha. Nesse período, nesse ano que eu voltei para a igreja, o pastor Ari, ele fez um curso de oratória na igreja. E chamou o pessoal que quisesse, né, se desenvolver. E eu era muito tímido, muito acanhado, muito tímido, para falar em público, era uma dificuldade imensa, e ficava muito envergonhado, né? Mas eu tive uma oportunidade na sala de aula de contar uma história. Eu não me lembro se era uma professora, um professor, e não era curso de oratória, nada na escola, mas ela pediu que cada aluno contasse uma história. E foi lá que eu fiz a minha primeira apresentação em público, assim, né? E eu sou, claro, descendente de italiano, então a gente fica vermelho, né? Aquela coisa fica assim, até as meninas riam, né? Porque era muito envergonhado, né? Muito acanhado. E aí o pastor fez esse curso, eu falei, eu vou fazer esse curso também. E aí ele deu uma tarefa, né? Você tinha que fazer uma apresentação de 5 minutos, né? E vai eu lá preparar aqueles 5 minutos, é bíblico, né, para poder apresentar. Fiz a apresentação, e no final, quando todos saíram assim, tinha umas 20 pessoas fazendo o curso lá de oratória, ele me chamou e pôs a mão no meu ombro e disse, olha, você poderia ser um obreiro. A palavra obreiro, na minha mente, e eu acho que na dele também, significava ser pastor, né? Ser pastor. Aí eu disse para ele, mas pastor, meu foco é medicina, né? Nós estamos, apesar de ser pobre, de não ter recurso, né? Mas você pensava que podia passar numa faculdade pública, né? E eu tinha passado no concurso do Banco do Estado e já tinha conversado com a liderança ali a possibilidade de mudar para Curitiba, onde tinha cursinhos, de fazer cursinho, né? Então, de certa forma, a parte financeira ficaria equacionado, né? Aí ele falou, não, mas eu acho que você devia ser obreiro mesmo, pastor, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E fui para casa, e fui dormir, aí você não dorme, né? Porque isso é um assunto tão importante, né? Onde ser médico, ser pastor, e eu era essa pessoa tímida, acanhada, mas como é que eu vou ser pastor, falar em público, né? Para mim, falar em público é um tormento, né? E fiquei com aquilo, e nessa noite eu me lembrei de um fato ocorrido quando eu tinha 12 anos, que estava na igreja. A igreja recebeu um pastor, eu me lembro que ele era de origem norte-americana. Eu tenho a impressão que ele trabalhava na divisão. Naquela época a sede era no Uruguai, né? Mas eu não entendia nada disso. E ele fez uma bela mensagem, fez um apelo para aqueles jovens, juvenis, adolescentes que quisessem se dedicar à missão, ser um missionário para Deus. E eu fui um dos que se levantaram e foi à frente, e foram à frente. Eu fui à frente. E ele fez uma oração de consagração. Bom, depois eu saí da igreja, né? E esse fato apagou completamente. Apagou. Agora, naquela noite ali, depois que o pastor me falou, fez aquela abordagem, esse assunto voltou com uma força muito grande. Muito grande. E eu falei, mas meu Deus, que coisa isso, né? Não tem Já nada a era o ver. chamado, Tem né? nada a ver com a minha personalidade, meu jeito de ser, né? E eu estava com viagem marcada para ir para Curitiba, para arrumar um lugar para morar e trabalhar no banco em Curitiba, no Banco do Estado, e fazer cursinho. Né? Aí, na data, eu fui. Aí eu pensei, pô, sabe, eu vou consultar um pastor experiente. Né? Tínhamos o pastor distrital, mas ele estava dizendo para eu fazer teologia, né? Para ir fazer teologia. Eu vou buscar um pastor experiente, né? E eu tinha conhecido num encontro de jovens, quando estava comportando como estudante, lá no Paraná, o pastor João Wolff. O pastor João Wolff, naquele momento, tinha saído de departamental de jovens e se tornado presidente da Associação Paranaense. Então, antes de eu procurar lugar para morar, de ver as coisas, eu fui lá na associação. Fui lá e bati a porta, falei com a secretária, queria conversar com o presidente, João Wolff, né? E eu sei que prontamente ele me atendeu. Prontamente. Legal. Foi uma coisa surpreendente, porque geralmente um É. presidente é muito ocupado, está viajando, né? Ele me atendeu, eu contei para ele a minha história e aquela situação.
Ele olhou para mim e disse assim, Dionil, você é muito novo ainda. Por que então você não faz primeiro teologia e depois você faz medicina? Tem lá em Belém, ele falou, as faculdades são públicas e o hospital dá suporte, né? Então, é muito fácil lá fazer medicina em Belém. Então, você é novo, você faz teologia, você vai estar com 25 anos, quando terminar, 24 anos, aí você faz medicina. E a igreja precisa de pastor, precisa de médico, mas precisa muito de pastores médicos, ou médico-pastores. Né? São poucos, naquele tempo tinha um no Brasil, que era o pastor Hoffmann, era um grande, foi médico e era um evangelista, um pastor, um pregador maravilhoso, né? E eu tinha assistido uma palestra dele e com a Elisa, e tinha ficado encantado, né? Então aquela referência veio na mente, pastor médico. Aí eu aceitei isso, nem fui procurar mais casa, moradia em Curitiba, voltei para Maringá, falei com a Elisa, falei, eu vou lá para São Paulo, vou conversar lá com a diretoria e vou fazer teologia. E vim para Nessa São Paulo, oportunidade. conversei com eles, e eles me arrumaram uma bolsa para eu trabalhar, como eu trabalhava em farmácia, trabalhar como enfermeiro no dormitório, enfermeiro, né? Porque naquele tempo a faculdade de enfermagem estava começando, ainda não tinha enfermeiros adventistas. E aí eu ganhei uma bolsa parcial para poder estudar, eu recebi uma indenização do Banco do Estado, saí do Banco do Estado, né? Porque seria difícil estudar lá em Itapecerica e trabalhar no centro de São Paulo, né? Então, esse, na verdade, foi o meu chamado para fazer teologia, né? De ser pastor. O fato é que depois do primeiro ano de teologia que eu fiz aqui em São Paulo, né? E depois eu fui para Pernambuco, casamos e fomos para Pernambuco. Eu terminei teologia lá em Pernambuco. Mas quando eu terminei o primeiro ano de teologia, eu já havia definido que eu queria mesmo era ser pastor. Né? Que legal. Então esses conselhos, no fim, eram um chamado, né? Um Era Deus chamado. direcionando. E, por uma dessas coisas que só Deus acho que pode explicar, passamos a vida toda ligado à área de saúde. É verdade. Interessante, né? Agora entrando ali um pouquinho no assunto do casamento, né? O senhor mencionou ali que né, o senhor foi casado com a professora Elisa, né, Biasi. Vocês se conheceram ali ainda jovens, né, na igreja em Maringá? Foi em Maringá. Eu Sim. estava vindo para a igreja e, apesar de estar pensando assim em medicina, também desde novo tinha alguma coisa no coração assim que eu não entendia o que era, mas eu tinha que ser como se fosse um missionário. Não tinha lido livros sobre missionário, não tava, mas tinha alguma coisa que eu tinha que trabalhar a favor das pessoas. Desde pequeno era assim. Né? Eu ficava imaginando na minha mente, né? Puxa, abrir assim um mercado e vender alimento a preço mais barato. Depois pensando como médico, né? Vou fazer assim, assim, assado. Mas sempre assim com essa ideia de fazer alguma coisa para as pessoas, beneficiar as pessoas, né? E foi assim que eu voltei para a igreja. Ali estava com 19 anos. E então também na minha mente essa idade você já começa a pensar em encontrar uma companheira, não é? Então eu ficava pensando assim, puxa, eu preciso encontrar alguém que tenha o mesmo espírito, a mesma visão que hoje a gente chama de missão, né? De ser missionário, né? E lógico que a igreja tinha várias moças ali que estavam em fase de namorar, começaram a namorar, pensar em casamento, né? E para mim todas as moças da igreja eram vocacionadas para missão, né? Mas aí, à medida que você vai conversando aqui, conversando ali, a gente percebia que havia, assim, pensamentos, às vezes, muito superficiais a respeito da vida na igreja, da missão, da coisa assim. Era pensar em um casamento por um casamento. E eu estava nessa fase, assim, de ir para a igreja, estudar, maravilhado, né, com as coisas da igreja. E estava sentado na escola sabatina quando se levanta uma jovem lá para apresentar os 5 minutos de melhorias da escola sabatina. Tinha esse, né, esse assunto, né? Tinha 5 minutos que apresentava de público, alguém ia lá na frente, ou era missionário ou era de melhorias da escola sabatina. E a Elisa, nesse dia, estava apresentando.
esse assunto. Eu bati o olho assim, estava sentado ao lado da minha mãe, né? E eu falei, olha, acho que é essa. Acho que é ela. E aí você sentia aquela coisa assim. Mais tarde, bem mais tarde, ela disse que, olhando para a congregação, ela cruzou o olhar comigo e também pensou, olha, pode ser esse aí, né? Pode ser esse. Que ela também, como ela queria ser missionária, ela pensava que tinha que encontrar alguém com o espírito de missão, né? Não podia ser empresário, podia ser coisa assim, né? Bom, eu sei que logo depois a gente começou a fazer trabalhos missionários juntos. Ela era uma líder, né, nessa área. Eu acompanhei e fui aprendendo também, porque eu não tinha familiaridade com a Bíblia, né? Então, fui aprendendo a dar estudo bíblico, a fazer as visitas. Eu sei que num dado momento nós estávamos assim, com um final de semana, nós tínhamos acho que uns 8 ou 10 estudos bíblicos, né? Começava sexta-noite, sábado à tarde, domingo, quarta-feira tinha atividade, sábado à noite eu tinha um programa de, de evangelismo, um ponto de pregação. E tinha lá umas 50 pessoas assistindo ao ar livre, né? Nesse tempo já tinham umas projeções, a gente passava, né? O pastor fornecia os materiais, né? E é lógico que isso também, esse envolvimento com a obra bíblica e de pregação, acabou fortalecendo aquele sentimento de ir fazer teologia, né? De avançar nessa direção. Eu sei que nós ficamos nessa aí mais ou menos uns 4 ou 5 meses de companheiros, assim, de colegas, de dar estudo, de estudo, aquela coisa toda. Aí, finalmente, eu tive coragem de conversar com ela sobre assunto de namoro e tudo. Ela, a princípio, disse não, mas depois respondeu que sim. E aí, seguimos com esse namoro. Eu daí fui para o colégio estudar, né, fazer teologia. E ela, no assunto de medicina, falou, bom, então vamos fazer enfermagem, que eu acho que enfermagem combina mais com pastor, né? No Vamos trabalhar isso. colégio mesmo, ali em São Paulo? Aí no colégio tinha aberto a faculdade de Uhum. enfermagem. Eu acho que ia ser o segundo ano. Então, naquele ano que eu estava passando no colégio, ela teve essa mudança, falou, não, então eu vou ser esposa de pastor, ser esposa de missionário, então eu tenho que pensar a vida numa coisa que você trabalhe mais junto ali, né? Dentro do pensamento da época. Então, aquele ano que foi 1968, né, que eu fiquei aqui no colégio, fazendo teologia, e ela em Maringá, terminando, acho que ela estava terminando o científico, ela fez magistério e depois fez o ensino médio, né? Hoje chamamos de ensino médio. Né? Mas pensando agora, então, em fazer o vestibular e fazer enfermagem. Eu me preparei para comportar em julho, e aí fui conversando com ela sobre comportagem, ela também se preparou, e comportou ali em Maringá, e depois comportou numa outra cidade do norte do Paraná. E aí o que aconteceu? Em julho, que foi o período de férias, um colega nosso que estava estudando comigo, ali era do Rio de Janeiro, ele foi comportar na Bahia. E lá ele ficou sabendo que tinha uma faculdade de teologia em Pernambuco, né? No interior, num sítio, não no meio da cidade, aquela coisa, né? Estava agora a faculdade de teologia. Tinha mais de 300 alunos, nossa classe tinha 50 alunos, né? E eu não me sentia confortável, assim, eu vim do interior, né, naquele ambiente, aquilo para mim era era um tormento, né? Ficar num quarto de internato com mais 4 pessoas, então, para mim aquilo era um zumbido no ouvido, né? Uma perturbação, assim. Aí, quando ele voltou, nós voltamos em agosto, ele chegou e falou, olha, eu nem vou continuar aqui, vou me preparar, porque tem um lugar assim, assim, maravilhoso, quanto e tudo, e eu vou me preparar para casar e vou para lá casado. Né? Você não quer ir também? Ele falou para mim. Eu falei, mas como para Pernambuco? Meu senhor, aquele fim do mundo, né? Do norte do Paraná, né? Descendente de europeus aqui, não tinha a menor noção do que era Pernambuco. Né? E era um lugar maravilhoso, né? A zona da mata, um lugar abençoado. Mas o fato é que eu escrevi para a Elisa, e que a gente tinha combinado que só casaria depois que terminasse o teológico. Né?
Falei, olha, tem essa possibilidade, se assim, já escrevi lá para o colégio, eles arrumam uma casinha para a gente, modesta, lá no colégio, que era uma pequena fazenda, né? E a cidadezinha vizinha tinha 2.000 habitantes, Belém de Maria, né? Palmares, que era uma cidade maior, estava a uns 30 quilômetros, e Recife a 160, 180 quilômetros. Né? E tinha Caruaru. Caruaru é bem conhecido no Nordeste, né? E ficava a uns 50 quilômetros. Então a gente não estava isolado do mundo, né? Mas estava bem ali num cantinho, né? Não ficaria. Aí ela topou imediatamente. Aí a gente fez um plano assim, né? Vamos fazer o seguinte, a gente vai comportar em dezembro, e se a gente tirar meio estipêndio, um estipêndio, né? Uma bolsa, então a gente fica noivo no final de dezembro, vai comportar em janeiro e casa no início de fevereiro e vai para lá. Né? E foi assim que a gente fez. Né? E realmente comportamos, ela foi muito bem na comportagem, eu fui medianamente, né? Mas dava para somar. Né? Aí ficamos noivos, marcamos lá no cartório, e ficou certo, então, que daríamos mais uma comportada em janeiro, e casaríamos, e assim fez. Casamos, então, em fevereiro de 1969. Fevereiro, dia 13 de fevereiro de 1969. E então aí fomos para Pernambuco, eu sou formado do ENA, do Candário Nordestino Adventista lá de Pernambuco, que depois a faculdade mudou para a Bahia, né? Qual foi o ano da sua formatura, pastor? 72. 72. Vocês tiveram filhos? Nós tivemos 2 filhos. Tivemos o filho, que chama-se Dionil Constantino, que nasceu um portador de deficiência auditiva e outras dificuldades, né? E a filha, Cideli Biasi, que é psicóloga, doutora em psicologia e coordenadora da Faculdade de Psicologia aqui em São Paulo. Ok. Falando um pouquinho sobre o trabalho da professora Elisa Biasi, né, ao lado do senhor, como um casal missionário, ela foi escritora de 16 livros, né? Aí o senhor me corrige se eu estiver 25. errada. 25 25. livros. Uhum. Com mais de 5 milhões de cópias vendidas, né? Ela foi. Então, ela fez enfermagem. Que a informação que eu obtive aqui que ela foi biomédica. Ela fez enfermagem e Exato. biomedicina também? Então, com a nossa mudança, o nosso casamento e mudança para Pernambuco, e o nascimento do filho com deficiência, isso acabou criando uma dificuldade para ela estudar. Até mesmo quando a gente veio para São Paulo, que a gente trabalhou 6 anos no Paraná e viemos para São Paulo, ela até tentou fazer cursinho, fez o cursinho um período para fazer vestibular, mas depois percebeu que não dava, né? As atividades do trabalho junto do que a gente desenvolvia, do departamento de saúde, e a criança para cuidar, né? Um deficiente, uma pessoa com limitações, ocupa muito o tempo, né? Aí ela desistiu daquele momento. E ela só foi fazer a faculdade com 58 anos de idade, que ela fez biomedicina. Então, ela sempre foi autodidata, né, e praticante da mensagem, né? E o texto básico dela sempre era revelação, né? Ela estudava muito, ela lia muitas coisas, né? Outros livros, outros autores, pesquisadores, né? Mas a base sempre era a revelação. Então, ela acabou desenvolvendo esse ministério da área de saúde. Ela tinha um dom natural para isso, para culinária, para tratamentos, para ouvir a pessoa e entender o que ela precisava e montar um programa de restauração, de cura, né? Ela era muito Palestras feliz também, né, nisso. pastor? Oi? Palestras Sim, também. oradora, palestrante, né? Era muito vibrante, assim, muito... Então, ela acompanhou todo o ministério e teve esse ministério destacado para a culinária. Desde muito cedo ela entendeu, né, que pela revelação, que o plano de Deus era que nesse tempo as
pessoas, as famílias, se voltassem para uma alimentação isenta de produtos animais. Então, tinha que se aprender a fazer isso, né? Então, ela se dedicou, ela fez da cozinha dela e depois, quando a gente montou o centro de treinamento, fez isso no laboratório, né? De testando, né? Sabores, texturas, apresentação. Ela era muito assim, como se fosse uma pesquisadora, né? Ela gostava da área de pesquisa, né? De estudos, e ela foi desenvolvendo e desenvolveu essa culinária que hoje chama de passou a se chamar de vegano, né, sem nada de origem animal, mas que no mundo científico, no universo científico, hoje se chama o Programa Alimentar Baseado em Plantas. Então, todos os seus livros, todos os seus escritos, já desde a origem, lá, 40 anos atrás, já era esse programa alimentar baseado em plantas. Que Deus seja louvado, pastor, pela vida, né, do casal, Sim. da atuação dela também, né, para deixarmos registrados aqui. Ela faleceu ainda recentemente, neste ano, né, no dia 15 Foi de 15 de janeiro. janeiro. Mas que Deus seja louvado pela vida, né, de trabalho, a obra, de dedicação ao ministério que ela teve ao lado do Senhor, né. E ela Foram era muito 45 anos, conhecida, né? né. Ela era muito Oi? conhecida Muito pelos conhecido. livros, pelas palestras. Então Foram fica aqui o 45 anos de registro, né? fica aqui o registro, né, a ela. Agora sobre o primeiro chamado, para onde e quando, né, foi o primeiro chamado do Senhor? Então, você vê, ela, falei para você que ela, na sua adolescência, ela colocou no coração o sentimento de ser missionário na África. Eu tinha a ideia de ser missionário, eu não sabia que era ser missionário, mas queria me dedicar, né? Aí, lógico, quando eu voltei para a igreja, a gente começou a conversar, então, também quero ser missionário. Agora, vou fazer teologia. Bom, teologia aí tem questão de chamado, né? Mas aí, à medida que o tempo foi passando, a gente pensou assim, agora com 2 filhos, né? Ir para a África seria meio complicado naquele momento. Por que não o Amazonas? Né? Podíamos trabalhar nas lanchas. Né? E ela falou, tá aí uma boa opção. Aqui é o Amazonas, está no Brasil, né? Vamos ver se dá para ir para o Amazonas. E nós recebemos, por uma semana de oração lá no colégio, o pastor João Wolff, né? Aquele que eu conversei, lembra lá, né? Que ele falou, faz teologia primeiro, né? E ele agora era presidente da União Norte, que incluía o Amazonas, né? Manaus, lá toda aquela região de Belém, aliás, do Mato Grosso até que mundo lá, sem fim. Aí quando eu conversei com ele, ele falou, Sidionil, não tem problema, o que mais precisamos é de jovens que venham do Sul, né, e tragam uma contribuição. Isso é absolutamente tranquilo. E ele E lembrou do ficamos Senhor? assim, lembrou, e ficamos apalavreados, né? Um chamado, ele era presidente da União, e falou, olha, então no tempo certo, você está, eu acho que eu estava no 3º ano de teologia, ele falou, no tempo certo, a gente vai manter contato e vamos efetivar um chamado para você. Bom, aí, do 3º para o 4º ano, fomos que descobrimos que o filho era portador de deficiência auditiva. E nós fomos fazer os exames no Hospital Geral lá de Recife, e eles descobriram também de que ele tinha alguma deficiência auditiva, mas eles não tinham mecanismos, assim, equipamentos para avaliar. E como ele era muito novinho, ele estava com 1 ano e 8 meses, eles acharam que só poderia fazer essa avaliação mesmo quando ele tivesse uns 4 anos de idade. Mas ele tinha um estreitamento de válvula no coração. E precisava de uma assistência médica assim, mais próxima. Aí foi que a gente percebeu que não poderia ir para o Amazonas, você imagina, um menino nessas condições, entrar lá naquele fundo, né? Então não teria condições. E eu também não tinha a menor ideia que poderia voltar para Curitiba, para o Paraná, porque a família estava no Paraná, né? E a nossa família era desconhecida da igreja, da obra, né? Coisa assim, né?
E eu saí de Maringá, fui fazer teologia, fiz o primeiro ano em São Paulo, mas o restante eu fiz em Pernambuco. Então, eu fiquei mais distante ainda, bem, bem distante. E você sabe, essas coisas têm que ter um certo conhecimento, né? Você precisa comportar no campo para ficar conhecido, né? Você precisa ter pastores que te conheçam ali, porque tem muitas opções. Quando há o colégio aqui, o IAE, a faculdade, formava, naquele tempo estava formando 35, 40, 50 alunos, né? De teologia, já era bastante. Ah, então, aí nós levamos o filho, por recomendação lá do hospital, para uma escola de surdos e deficientes lá de Recife, Casa Amarela. A gente foi lá conversar e a diretora da escola, uma senhora muito simpática, muito atenciosa, falou: olha, a melhor escola que tem para surdos é em Curitiba. Eles ensinam o surdo a falar. Eles não valorizam tanto a linguagem de sinais, mas eles acham, e têm experiência nisso, é de uma escola de origem francesa, né? EFTA, e ali eles ensinam a criança a falar, eles treinam para a criança falar. Porque o surdo, se você não treinar, ele fica com um som muito gutural e esganiçado, assim, até fere os ouvidos, né? Então, falamos, vamos para Curitiba, vamos lá e Deus vai abrir alguma porta, algum trabalho para a gente, né? A gente, quando é jovem, não tem medo, né? Das coisas. Eu jamais, aí tirei da cabeça a ideia de receber um chamado, né? Vamos para Curitiba. Isso era mais ou menos, foi em torno do mês de agosto de 1972. Agosto, não, junho, maio, junho. Aí voltei, conversei com o diretor da escola, ele era muito assim humano, estava interessado em saber das coisas, né? Conversei com ele e falei: olha, eu vou me formar, então eu vou para Curitiba, né? Ele falou: pastor, então, o pastor não, Sidionil, então escreve uma carta para o presidente da associação explicando isso, né? Aí eu falei: ah, pastor, eu não vou fazer isso não, porque a ideia da gente, né? Chamado tem que chegar, eu não vou pedir um chamado, né? Por uma circunstância familiar. Ele falou: não tem problema, é assim mesmo na igreja. A gente apresenta a necessidade, e deixa ver como é que Deus encaminha. Aí eu falei: ah, pastor, não vou me sentir confortável fazer isso, né? Eu vou e Deus vai abrir alguma porta, alguma coisa, mas eu não me animaria. Só que ele não falou nada, mas ele fez a carta Ah, que legal. e mandou para a associação. Eu fiquei sabendo isso mais tarde, né? O fato é que quando final de setembro eu recebi o chamado. A associação estudou, analisou e mandou o chamado. E eu recebi, fui o primeiro a receber. Nós éramos 4 formandos, né? Tinha um outro colega, pastor Naor, que era do Paraná também, né? Que foi para lá por influência da gente, né? Que pela experiência da gente. E ele disse, ele recebeu o chamado em dezembro, né? No dia da formatura, mas eu recebi em setembro. Veja que coisa, né? Então era tudo uma confirmação assim, né? De fora do comum, né? Então a gente entrou para o ministério assim absolutamente sem nenhuma dúvida de que Deus, que o Espírito de Deus conduziu esse processo todo, né? E agora nós fomos para Curitiba, o pastor Bolger, Walter Bolger, o presidente. Aquela figura carismática, né? Simpática, cabelos branquinhos, assim, né? Aí nos recebeu e perguntou como é que era a necessidade. Eu expliquei para ele. Ele falou: tá bem, então vamos arrumar um lugar em Curitiba para vocês trabalharem, né? E quando nós chegamos, no finalzinho de dezembro, acho que chegamos em Curitiba, eu fui a Curitiba, né, dia 12 de dezembro, e já tinha um espaço para a gente trabalhar. Já fui procurar casa para morar, essas coisas todas. E em 73 já iniciamos o ministério. Realmente foi Deus conduzindo cada passo, né, pastor? E qual É foi a isso que função ali a que gente sempre a teve primeira certeza, né? função? Oi? Qual foi a primeira Desculpe, não. função para que o senhor foi Ah, chamado? então, eles abriram um distrito novo na região sul, perto de onde estava o Colégio Adventista. Ainda existia o Colégio Adventista lá, né, em Curitiba.
Era uma região que tinha um bairro grande chamado Portão. Aí o pastor o evangelista tinha feito um evangelismo e aberto uma nova igreja no distrito de São Pedro. Aí eles criaram um distrito bem simples ali na região, com 4 congregações, 3 congregações, e eu fui cuidar desse ambiente ali. Aí ficamos um ano ali, aí nos trouxeram para o lado de cá, da cidade, no distrito de Vista Alegre. Quem conhece Curitiba, né? É o outro lado da cidade. Vista Alegre pertencia à igreja central, se não me engano, ou JUVV, e pegaram pequenas congregações da igreja central e formaram um novo distrito, e eu vim para esse lado de cá. E hoje é onde está a sede da associação, né? Uma das associações de Curitiba. Né? Muito bem. O senhor poderia nos fazer um breve resumo dos locais, né, e os anos onde o senhor trabalhou até a aposentadoria? Então, esse primeiro distrito, o distrito de Vila São Pedro, que eu fiquei um ano, então nós iniciamos ali em 1973, fiquei um ano. Em 74, a gente veio para Vista Alegre, onde ficamos 4 anos. Então, foi 74, 75, 77. Em 78, aí eu fui transferido para Umuarama, no interior do Paraná, perto de Guaíra, quase divisa lá do Mato Grosso, né? Bolívia, aquela região. E em 79, 78, nós recebemos um chamado para vir para São Paulo. Aí eu fui ser capelão do Hospital Adventista. O objetivo, já em função do trabalho que a gente realizava na área de tratamentos naturais, a Elisa, a gente fazia o trabalho ali nos distritos. Aí viemos para caminhar na possibilidade de ter uma clínica, né? Aí eu fiquei um ano essa é uma história interessante. Fiquei um ano no Hospital Adventista como capelão. No final do ano teve uma assembleia. Aí fui nomeado departamental da Associação Paulista, né? E de saúde, temperança e saúde. Aí fiquei 15 anos nesse departamento. Aí fui nomeado como secretário, fiquei 5 anos na secretaria. Então, fiquei quase 20 anos no escritório, né? A partir do escritório, atendendo a associação. Aí vim para o distrito, aqui do Portão, chamado Distrito do Portão também, né? Que é aqui na região sudoeste, né? de São Paulo. Fiquei 4 anos, e aí, numa assembleia, fui nomeado presidente, voltei para o escritório e fiquei 16 anos. Então, ao todo, deu 45 anos. Então, me aposentei há 3 anos e meio atrás. Nós estamos em 2001, né? Acho que foi 2019, 18, no final de 2017, eu, com 70 anos e 45 anos de trabalho, eu pedi a jubilação. Muito bem. Agora uma pergunta mais especial aqui, pastor. Ao longo desses mais de 40 anos de ministério, como que o senhor se sente que foi usado por Deus para contribuir com a pregação do evangelho, com o crescimento da igreja, né? Houve algum fato relevante que o senhor gostaria de destacar que aconteceu ao longo do seu ministério? Então, com esse assunto do filho ter esse problema de estreitamento de válvula do coração, e ele tinha também frequentes crises em processos inflamatórios na garganta, no ouvido e no nariz. Então, vinha aquelas febres altas, 38, 38,5, 39. Teve uma noite que chegou a 40 graus. Foi muito grave, né? A gente pensou que ia perder o menino. E a gente já vinha, assim, logo que casamos, tomamos a decisão de que
A gente estava lendo o livro, eu e a Elisa estávamos lendo o livro Conselho sobre o Regime Alimentar, e ela tinha, assim, uma simpatia muito grande pelos animais. E ficava muito desconfortável de comer carne. E eu também estava lendo o livro e fui tomando aquele sentimento, né, de não, também de mudar o programa alimentar. Então a gente tomou a decisão, falou, olha, a gente vai casar, então em casa a gente vai seguir um programa alimentar sem carne. Ela tinha habilidade na culinária, então isso facilitava. Então casamos, fomos para o ENA. Ali, então, a gente já começou aquele processo, ela aprendeu a fazer o pão integral, fazer o arroz integral, né? As comidinhas, tinha muita fruta, aquela região, a zona da mata, então a gente se deliciava, né? E conseguia castanha de caju, castanha do Pará chegava lá, amendoim tinha bastante, né? Até soja tinha um pouco naquele tempo. E a gente estava bem assim, seguindo esse caminho, mas aí com a necessidade do filho, ela continuou lendo o Espírito de Profecia, e a Sorete sempre falava de tratamentos naturais, né? Tratamentos naturais aqui, mas não dava detalhes. Então a gente começou a procurar detalhes, onde encontrar, como é que se fazia tratamentos, né? E aí fomos descobrimos que em São Paulo tinha um médico, o Dr. Cânio, que era de origem austro-húngaro, alemão, né? Aquela região, e ele tinha vindo da Reforma, recém-adventista, e ele tinha muita experiência prática. E a gente acabou vindo, quando a gente veio para Curitiba, passou lá e foi conversar com ele, e aí ele deu uma série de tratamentos, e a Elisa começou a aplicar esses tratamentos com o menino, e aquelas crises, aquelas coisas de febre desapareceram. Ela tinha um seríssimo problema de anemia, e em 2 anos também desapareceu o problema de anemia. Né? Ela fazia tratamentos de questão de anemia desde os 14 ou 15 anos de idade, tomando injeção, comprimido, aquelas coisas. E tomava, ficava boa, daí 3 meses tinha que fazer outra série, né? Tomar de novo. E eu tinha um sério problema de ciática e inflamação da garganta. Eu falava assim, 15 minutos, ficava afônico, perdia a voz. Né? E ia ser pastor, imagina, né? O quadro. Então, nessas condições, nós chegamos em Curitiba para ser pastor, né? Cuidar de um distrito. Mas, à medida que os resultados foram aparecendo, a gente foi compartilhando com os membros da igreja. E aí, lógico, desperta a atenção, né? E aí muitas pessoas quiseram fazer também. Programas assim, mudar o seu estilo de vida, ir nas doenças, usar os tratamentos naturais. E aí eu ia ajudando no que eu podia, mas eu não tinha o dom para isso, eu tinha que estudar bastante. Ela já tinha o dom, ela estudava e logo sabia aplicar. Então eu trazia os casos para ela, ou levava ela comigo, mas como tinha as crianças, mas às vezes levava para atender a pessoa na casa. Né? E eu lembro de um primeiro caso, a pessoa estava com problema de cálculo renal, tinha um sobrinho médico, e o sobrinho passou na casa e falou, olha, eu vou te dar esses remédios aqui, e você tem até 3 ou 4 dias, se a coisa não porque do cálculo renal é uma dor muito grande, né? Mas se não resolver, você tem que ir para o hospital e a gente fazer uma cirurgia. Quando eu fui visitar, aliás, ele me telefonou, falou que estava nesse quadro, eu fui visitá-lo para orar com ele, né, me confortar. E aí eu fiquei assim, senti um ânimo de dizer para ele, o senhor já ouviu falar de tratamentos naturais? Ele falou, ô pastor, eu fui criado em Santa Catarina no sítio, a mamãe só tratava a gente com chás, com banhos, com essas coisas. De origem alemã, né? Os alemães tinham aqueles livros alemães, né, de tratamentos naturais. Então, algumas famílias que vieram para o Brasil trouxeram esses tesouros, né? Falou, ah, sim. Eu falei, e ele falou, mas o senhor acha que para esse caso dá certo? Eu falei, eu não sei, mas tem um médico em São Paulo, eu vou perguntar para ele. Ah, então pergunta. Aí liguei, falei com o doutor Cânio. O doutor Cânio falou, não, essa a área aí de cálculo renal tem sucesso, pode dar certo, sim. Então ele prescreveu por telefone. Aí eu fui lá na casa do irmão, conversei com ele e trouxe ele para a nossa casa. A essa altura nós já tínhamos uma banheira de assento. Tá? Então no nosso banheiro, a Elisa começou a orientá-lo e eu ajudava.
Ele começou a fazer os tratamentos naturais com alimentação, com a dieta, né? Suco de melancia de 3 em 3 horas, laranja limo, os chás de algumas plantas e o banho de imersão, porque o banho de Esse imersão aquece. E os cálculos renais saíram, foram embora. Né? seria o primeiro paciente. E ele era acompanhado pelo sobrinho, que era médico. Né? E o médico, o sobrinho, falou, não, vai fazendo, eu estou te acompanhando. Se encrencar, você corre para cá, a gente faz a cirurgia. Então, não é uma coisa de vida ou morte, assim, né? Mas foi fazendo, de repente, depois de uns... Aliás, ele ficou 4 dias em casa. Ele estava se sentindo bem, falou, pastor, eu estou dando muito trabalho aqui, então eu vou para casa e minha esposa me ajuda, e eu continuo fazendo tudo direitinho. E foi. A partir do 6º dia, começou a descer assim uma areia mesmo. E ele era o cálculo que estava... A gente fala de areia, uma linguagem leiga, né? Eu sei que aí os cálculos diminuíram de tamanho e foram expelidos. O sobrinho médico ficou contente de ver aquele resultado, porque ninguém quer fazer cirurgia mesmo, né? Se pode evitar, é bom. Se pode evitar, é bom. E foi um resultado feliz. E isso espalha, né? A notícia espalha. E aí outras pessoas procuraram, outras pessoas a Elisa orientou, outras pessoas trouxe para casa. E então eu tive uma experiência assim que foi dramática. Foi dramática. Começou a acontecer alguns casos de possessão demoníaca no distrito. E um caso era de uma vizinha, uma jovem. Eu não tinha experiência nenhuma. Que eu vim para a igreja, voltei com 19 anos, fui para a faculdade de teologia, e eu não tinha experiência nesse assunto. E quando tem um assunto de possessão demoníaca, é um negócio que te toca profundamente como É um pastor, né? desafio. E a comunidade espera que você resolva o assunto. Sim. Aí eu conversei com gente experiente da igreja, porque vieram chamar, que a menina estava lá se estrebuchando, aquela coisa, a mocinha, né? Mas eu falei, eu não vou lá sozinho, sem saber o que fazer, né? Quer dizer, saber, a gente sabia, orar, cantar, né, e tudo. E chega um Mas não momento... tinha experiência, né? Nunca tinha participado disso. Aí alguém falou, não, mas o irmão fulano, que foi ancião aqui da igreja, ele tem experiência, ele já ajudou muita gente e tudo. Aí fui lá, conversei com ele, muito, muito bom, nosso irmão, e ele foi comigo. E chegou lá e seguiu a tradição, né, nesse assunto, cantar e tudo, mas a família nem era adventista, nada. E eu não percebi na hora, que a gente não tinha familiaridade, mas na realidade a menina estava alcoolizada. E é lógico que a mente foi tomada, né, e o inimigo toma posse, né? Mas acalmou, tranquilizou, depois voltou de novo, voltamos lá, mas não foi uma experiência assim feliz para mim, né? Não achei que foi assim, que eu não tratei como deveria. Aí teve um segundo caso, uma jovem que estava estudando a Bíblia, com uma família adventista, família boa, dedicada, muito missionária, tinha aberto uma congregação nova, e essa jovem estava estudando e ela foi tomada pelo inimigo. E aí começa aquela história, né? O inimigo, através da pessoa, vai falando os defeitos das pessoas. E os irmãos começaram a gravar aquela coisa, porque está falando de um pastor não sei da onde, um irmão não sei da onde, não sei o quê. E eu fui, nessa circunstância, eu fui chamado. Até ali eu já tinha, com a Elisa, a gente já tinha uma experiência maior em tratamentos, né? Aí fui lá olhar o caso, vi, a primeira providência que eu tomei, falei, olha, irmãos, não vamos gravar mais nada, porque o inimigo gosta de espetáculo, ele quer chamar a atenção, né? Então, vamos cortar isso aqui. A gente não dialoga com ele, não pergunta, não conversa, né? Vamos cantar, vamos orar, tudo, seguir o programa, mas nada de gravação. E os irmãos atenderam, né? Os irmãos são bons, né? Eles fazem as coisas, às vezes, por inocência, né? Mas aí, conversando com a Elise e tudo, a gente raciocinou assim, bom, quando é que o inimigo toma posse da mente? Quando ela está enfraquecida. Como é que se fortalece a mente? Pode-se usar os recursos naturais para fortalecer a mente, desintoxicar a pessoa, né? e fortalecer. Então, o que a gente fez? Nós trouxemos essa moça para casa e começamos a cuidar em casa.
E ela tinha crises de possessão lá dentro de casa. Eu tinha que segurar, chamar vizinhos. Mas começamos. Começou com jejum, com água, com chás, com sucos, né? Ela estava com sobrepeso, estava no mundo, né? Estava estudando a Bíblia para vir para a igreja. E a Elisa fez alguns procedimentos, clister para limpar o intestino, e aí a dieta estava limpando também, e fazia os suadores, né? E o banho de assento. E ela foi melhorando. Ela foi melhorando e voltou à normalidade. Voltou à normalidade. Amém. Acho que passaram uns 3 meses, ela teve uma outra crise, um pouco antes do batismo. Aplicamos, fizemos de novo, atendemos, e depois nunca mais teve problema. Amém. Aquilo me chamou a atenção, Júlia. Aí que eu fui estudar a revelação. Pegar, sistematizar, estudar o que é essa obra de cura, essa obra de coisa. E eu fui entender que a obra de saúde estava intimamente ligada com o ministério, que não dava para fazer um ministério separado da obra de saúde, né? Então, essa experiência ali no início, na Vista Alegre, em Curitiba, né? Aí deu direção ao nosso ministério. Aí todo o nosso ministério, meu e da Elisa, foi essa associação, né, de juntar a parte evangelística, a parte pastoral, né, e a parte de saúde. O senhor foi um dos idealizadores da clínica de vida natural? O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim. Então, o que aconteceu? Esses 4 anos lá em Curitiba e Vista Alegre, essas experiências, essas vivências, né, tomou corpo. E o nosso presidente, que era o pastor Boger, se tornou muito simpático ao trabalho. Ele acompanhava, ele vinha nos visitar, ele tinha um problema digestivo, a Elisa ministrou algumas coisas, ajudou ele naquele momento. Então, ele era simpático, né? E, num dado momento, ele falou, uma família Anis, né? Acho que era Anis, uma família alemã, deu uma propriedade ali na Vista Alegre. Deu uma casa antiga, um sobradão antigo, né? E tinha um terreno, acho que de uns 5 ou 6 mil metros quadrados, com aquelas árvores, pinos antigos, né? Araucárias, né? Um lugar bonito, né? Vista Alegre ali, até o nome era bonito, né? Vista Alegre. Né? E a ideia dessa família era formar uma clínica. Então, o pastor me autorizou a vir a São Paulo, conversar com o Dr. Cruz, que nós já conhecíamos, e tinha um médico bem jovem ali, o Dr. Edson Nunes. Eu recomendei o Dr. Edson Nunes, porque precisava de um médico, uma clínica, né? E o pastor Boger falou, então vai lá conversar com ele, se ele topar, a gente faz um chamado. Aí eu vim a São Paulo, conversei com o Dr. Cruz, conversei com o Dr. Edson, e ele era novinho, ele tinha recém se formado, e queria fazer a área de cirurgia cardíaca, mas ele vendo os colegas ali estudando, aquela coisa toda, ele se interessou também. E ele falou, olha, se vier um chamado, eu vou. Ele disse, se vier um chamado, eu vou. Então a associação fez um chamado. E foi até a divisão, e a divisão não passou. Não, doutor Edson, a gente está preparando ele vai fazer especialidade em cirurgia cardíaca com o doutor Zerbini, ele já tinha até se classificado lá, que era difícil, e depois nós vamos usá-lo em São Paulo mesmo, no Rio, em Belém, né? Queremos desenvolver essa área. Então, não passaram o chamado. Então, aquilo meio que gerou uma frustração, e logo, imediato, o pastor Boger foi nomeado para cuidar da Voz da Profecia, no Rio de Janeiro. O Dr. Milton Afonso tinha cedido lá um espaço em uma da cidade vizinha lá, e ia construir um grande centro de mídia, então ele foi para lá, foi administrar isso e foi cuidar disso. Então, desarmou ali na Paulista, ali na Paranaense. Aí a nova administração fez a minha transferência para Umuarama. E quando a gente foi para Umuarama, era uma distância de, acho que 500 quilômetros de Curitiba. Eu achei que ia chegar lá em Umuarama, não era conhecido, nem a Elisa, né, tudo. A gente ia trabalhar ali no distrito com tranquilidade e ver o que ia fazer. Mas assim, na segunda semana já começou a vir gente para atender, vir gente.
E a administração agora já não era simpática a esse trabalho. Dizia, não, pastor é para dar estudo bíblico, para fazer evangelismo, não tem que se envolver com saúde. Mas o que a gente ia dizer para as pessoas? Então, eu pensando no assunto, conversando com a Elisa, ela sempre quis fazer medicina e tudo. Eu falei assim, olha, eu vou conversar com a administração da União, porque o tesoureiro da União tinha sido o tesoureiro do Paraná. Eu falei, eu vou conversar com o tesoureiro e o pastor João Wolff, aquele que tinha me aconselhado, e depois lá em Manaus, aquele assunto do Amazonas, era agora o presidente da União Sul, aqui com sede em São Paulo. Eu falei, então eu vou conversar lá com o tesoureiro, que eu conheço, né, que trabalhei com ele, e vou pedir um distrito, em uma cidade onde tem uma faculdade de medicina, para a Elisa fazer medicina. As crianças já estavam agora com 7 anos, o menino, né, 8 anos. Falei, numa cidade menor, a gente pode, né, se organizar para isso. Bom, eu fui e conversei com o pastor tesoureiro, e ele falou assim, não, isso é uma transferência dessa, não tem problema. Campo Grande, por exemplo, tem o Hospital Adventista, você pode trabalhar no hospital ou num distrito, e ela pode fazer medicina, lá tem faculdade muito boa, né, em Campo Grande. Então ficou conversado isso. E ele falou, então, com o presidente. Quem encaminha essas coisas é o presidente, né, o pastor João Wolff. Então, veja, o pastor João Wolff estava na minha vida lá no comecinho para fazer teologia, quando estava terminando teologia, e agora, depois de 6 anos de ministério, estamos agora em contato de novo. E ele veio participar de um concílio pastoral e uma ceia distrital lá no Colégio IAP. E quando terminou a ceia, ele sentou, o presidente da União, sentou do meu lado, o pastor João Wolff, e disse, eu queria conversar com você. Você imagina, um pastor distrital, o presidente da União senta do lado, né? Diz, eu queria conversar com você. Porque a gente vivia sempre numa certa tensão, né? Que a gente era leigo e fazendo um trabalho de médico, né, digamos assim, ou da área de saúde, administrando tratamento, essas coisas. Então, na legislação brasileira, isso não combina muito bem. Não é? Tem riscos, isso tem risco. Então, a gente ficava sempre assim na expectativa, uma hora a gente vai ser chamado a atenção, não é? Alguma coisa. Aí vem o presidente da União, se assenta, começamos a conversar, e ele, aliás, terminou tudo, aí fomos para a pracinha do IAP, não sei se você conhece lá, e estava começando as árvores ali. Eu sei que ficamos das 10 até meia-noite. E ele começou perguntando, como é que é esse trabalho que vocês estão fazendo? Por que vocês estão fazendo assim? E eu fui descrevendo, fui contando, fui falando, né? Ele falou, olha, ele tinha uma visão, assim, uma mente maravilhosa, né? Aí ele falou assim, e o que é preciso para esse assunto prosperar, continuar? Eu falei, precisa ter uma clínica, porque na clínica você vai ter profissionais, né? Então, se a gente está ajudando um membro da igreja ou uma pessoa lá na igreja, você chega um momento que ele precisa de uma atenção profissional. Então, a gente precisa ter uma base, precisa ter uma estrutura, onde você tenha profissionais para fazer a conexão de suporte, de dar orientação, dar seminários. Ele falou, você sabe que tem um grupo lá no hospital de médicos que estão estudando esse assunto. Eu falei, sei, conheço, doutor Cruz, doutor Loviso, né? O doutor Edson está lá, doutor Ildemar. Não, o doutor Ildemar não tinha chegado ainda. Aí ele falou, bom, não vou falar nada, vou conversar lá e vamos ver o que dá. 2 meses depois, o diretor médico e o diretor administrativo do hospital, doutor Cruz e o pastor João Lotz, saíram aqui de São Paulo, foram lá em Umuarama para nos visitar e levar o chamado para a gente vir para São Paulo. Que legal. Aí a gente veio para São Paulo e durante 1 ano a gente se colocou a estudar o Espírito de Profecia. Então, terminava a capela, eu dirigi o culto, esses médicos que eu mencionei para vocês, mais a Elisa, mais acho que 1 ou 2 enfermeiras, a gente se assentava ali, a gente ficava 1 hora e meia estudando Espírito de Profecia e conversando. E 1 vez por mês, a gente saía para visitar a redondeza de São Paulo, procurando uma área para uma futura clínica. No final do ano, o pastor João Wolff, de novo, recebeu uma carta de uma fisioterapeuta que tinha construído uma clínica aqui em São Roque.
E estava pronta há 2 anos. O marido dela, que era engenheiro, tinha falecido e ela sozinha não ia tocar isso. Ela colocou à venda e em 2 anos não tinha achado nenhum comprador. Ela Aí é ela foi, adventista ou não? não. Aí ela foi à lista telefônica, de alguma forma, acho que ela recebeu a vida de saúde, alguma coisa. Ela disse: quem gosta de saúde é adventista. Vou oferecer para os adventistas. Foi lá na lista Olha só, telefônica, páginas amarelas da época, você não conheceu isso, né? E eu lá ela conheci, e conheceu conheci. Igreja Adventista, União da Igreja Adventista. Ela preparou 12 fotos, uma carta e mandou para a União. E mandou para a associação também. Só que o presidente da associação, naturalmente, ele não tinha familiaridade nenhuma com esse assunto, né? E o hospital pertencia à associação. E ele deixou lá, assim. E o pastor Wolff, como a gente já tinha aquela conversa, toda essa história, aquilo chamou a atenção dele. E em uma mesa, a última mesa do hospital do ano, onde foi apresentado um projeto de uma clínica, não tinha terreno, não tinha nada, mas a gente fez um projeto, pedimos para alguém fazer um projeto, foi apresentado, ele estava na mesa, ele olhou e falou assim: gente, a clínica já está pronta. É a Está providência aqui, divina mesmo, né? tenho lá no escritório, vocês vão lá olhar, ver se serve, e vão ver como é que Deus abre a porta para fazer a compra. Né? Bom, aí é uma história maravilhosa, extraordinária. Eu sei que logo no mês seguinte teve a assembleia, eu fui nomeado para o departamento, e aí ajudei a completar esse processo de promoção, de divulgação, de encaminhamento da negociação, né? E em mais 3, 4 meses a clínica estava comprada. E Amém. acho que mais um ano foi iniciado, o doutor Cruz veio para iniciar a clínica. Amém. Então, Que Deus seja louvado. Qual foi o ano dessa fundação? isso não pode ser humano, né? É, com certeza. Não é humano. Tudo Hoje, por exemplo, combina. depois de ter trabalhado 16 anos na presidência, eu sei perfeitamente que não foi humano. Né? É o valor do negócio, tudo que aconteceu, né? Todos os passos. E, na hora de assinar o contrato, o advogado da senhora falou assim: a senhora tem certeza que a senhora quer vender desse jeito aqui? Ela falou: tenho sim, tenho. Eu sei que eles vão cuidar bem. Né? E, de fato, né, já tem, a clínica tem 43 anos. O ano foi... Eu cheguei em 79 para o hospital, acho que é 78, né, para o hospital. Aí, acho que 79 fui para o departamento. A compra acho que foi no ano de 79, 1979. Ok, e o senhor, só uma dúvida que ficou, o senhor havia mencionado que a professora Elisa, ela iniciaria, né, o curso de medicina, e ela chegou a se formar nessa área? Não, mais uma vez, o que aconteceu? Em vez de a gente ir para Campo Grande, com aquela conversa com o pastor João Wolff, presidente da União, ele falou: não, você não, você vai para... Vamos continuar com esse trabalho, vamos continuar, vamos achar um caminho para vocês continuarem. E aí ele providenciou o chamado para eu vir para São Paulo. Aí nós viemos para São Paulo. Aqui a Tela começou, fez cursinho, se preparou, fez até uma primeira fase do vestibular, mas depois ela viu que não dava, porque medicina é tempo integral, né? E com o É menino já verdade. nessa faixa de curso, então isso foi postergando, e ela foi entrar na faculdade com 58 anos. Ok, pastor. Agora, nesse período pós-aposentadoria, o senhor tem atuado em alguma área? Quais são as suas atividades atuais? Olha, eu tenho atendido os convites que vêm, porque mesmo na presidência, a gente não deixou de trabalhar esse assunto, né? Aqui na Paulistana, sempre trabalhando com os pastores, os anciãos, para eles entenderem que existe uma ligação entre a prática da mensagem de saúde, né? Em todos os níveis, né? Desde fazer um pão integral até o Ministério da Cura, né? E o evangelismo, o ministério, né? Então, eu sempre estudei esse assunto, o assunto de colmeia, né, colmeia de São Francisco, e elaboramos alguns materiais para isso, lançamos programas, criamos um centro de treinamento lá atrás, quando departamental, aqui em Cotia, né, como departamental para a associação, e a gente recebia as pessoas, fizemos vários cursos, diferentes cursos,
foi criada uma escola de culinária de nível de ensino médio, oficial, legal, a pessoa recebe diploma oficial, né? E criamos aquele programa Missão e Cura, onde a gente trazia jovens estudantes e profissionais da área de saúde. Então, a gente sempre esteve envolvido. Então, sempre recebi convites para falar para pastores, falar para comportores, para líderes no Brasil, né? Principalmente na área do norte, do nordeste, né? E do centro-sul. Então, depois que eu aposentei, ficou mais fácil isso. Aí, logo no primeiro ano, do primeiro para o segundo, eu tive convite para ir para Manaus, falar para o grupo lá do hospital, para São Luís, para Belém, né? Para Porto Velho. E eu fui atendendo esses convites, né? Alguns deles a Elisa acompanhou, mas decorrente do acidente que ela teve 15 anos atrás, quando ela teve fratura em 12 vértebras, algumas mais graves, outras menos, teve uma fratura no tornozelo. Então, de quando em quando vinham crises muito fortes de dor, então dificultava muito a mobilidade. E viagem sempre é risco, né? Então, algumas vezes ela ia, outras vezes não. São Luís, por exemplo, ela me acompanhou, já para Belém não foi possível, né? Aí entrou a pandemia, né? E aqui Então, eu estamos tenho nós. feito assim, pelo Zoom. Então, eu tenho atendido aqui a associação, já fiz uma semana para a igreja lá de Recife, uma semana para a igreja de Cuiabá. E agora, por exemplo, eu estou ministrando um curso para os líderes, né, os oficiais da Associação Paulistana, tem um grupo lá de 80 pessoas. Então, isso são 2 semanas, 8 semanas, 2 vezes por semana. Então, a gente dá um curso completo, é uma apostila assim que a gente fez, né? Com um enfoque de Apocalipse 12, 17, o ataque do dragão. Então, no contexto de verdade presente, no contexto do grande conflito que nós estamos vivendo, o fim do tempo do fim, como que o dragão está atacando o remanescente, como que ele mais fortemente ataca o remanescente. Então, é uma mensagem bastante interessante. Eu tenho me ocupado disso, né? A gente tem um filho que é surdo, que é dependente, né? E o nosso planejamento era esse, de criar aqui na propriedade que temos. A Elisa sonhava fazer um jardim que expressasse os 8 remédios de Deus, né? E ter ali talvez um pequeno restaurante, uma casa de chá. Até tinha essas ideias, mas isso agora está pelo menos arquivado, né? E então eu estou agora dando suporte para o filho e atendendo esses convites. Que Deus seja louvado, pastor. Agora já estamos encaminhando para o final da nossa entrevista, né? E tem uma pergunta aqui final que acho que não haveria uma pessoa mais adequada para quem eu fazer essa pergunta. Quanto ao cuidado com a saúde, né? O senhor tem um testemunho, um conselho a deixar sobre esse assunto? Então, ainda ontem, eu ministrei uma aula onde a gente falava deste assunto, né? Há um texto do Espírito de Profecia muito forte, onde ela diz assim que a doença não vem sem causa, né? Existe uma causa. Né? Então, a gente tem que sempre raciocinar assim, né? Tem uma doença, especialmente as doenças crônicas, né? As doenças crônicas. Porque doenças agudas, por exemplo, como o Covid agora, é uma fatalidade, né? Realmente é uma fatalidade. Ela alcança pessoas sadias e pessoas com comorbidade, né, da mesma forma. E leva a vida das pessoas. Não importa, você vê que agora está atingindo, uma última estatística que eu vi, que 60% da ocupação dos leitos de UTI hoje é com pessoas abaixo de 40 anos. É uma pena mesmo. É uma pena. Mas você vê, são pessoas fortes, né? Sim. Pessoas que não têm comorbidade, não são diabéticos, não têm pressão alta, não têm... Então, os médicos não sabem lidar com isso. Então, não estamos falando desse aspecto que até nós somos vítimas, né? A Elisa foi vítima disso.
Então, estamos falando principalmente das doenças crônicas, que é o que mais atinge a população hoje. Cânceres, né? Diabetes, infartos, AVC, né? Alergias, asma, bronquite, reumatismo, essas coisas todas que chama doenças não comunicáveis e evitáveis. Cientificamente é assim, elas são chamadas não comunicáveis e evitáveis, né? E os maiores índices de mortalidade estão aí, né? No câncer e doenças do coração. Então, descrevendo esse assunto, a Mensageira do Senhor diz assim, que a doença tem uma causa, ela não vem sem causa. E aí ela usa uma expressão muito interessante, diz assim, a doença é convidada pela desconsideração das leis de saúde. A doença é convidada. Então, brincando assim com os alunos, eu digo assim, nós podemos desconvidar a doença, né? Desconvidar. De como que você desconvida a doença? Prestando atenção nas leis naturais. Se Então, prestamos medicina atenção, preventiva. é preventivo. Então, você pega os 8 remédios de Deus e dá uma olhadinha ali, é fácil, né? Então, você pega cada um daqueles remédios de como que eu estou em relação a essa prática, porque aquilo são leis, né? Tomar água, respirar o ar, né? Exercício, repouso. Pega cada um desses, a luz solar, né? Cada um desses e faz uma comparação. Na linguagem científica, uma anamnese, né? Eu estou tomando água, água de boa qualidade, eu estou respirando, eu estou fazendo exercício, eu estou dormindo no tempo adequado, né? Eu estou tomando luz solar, eu estou tendo pensamentos bons, alimentando a mente com pensamentos puros, né? Então, essas coisas. Então, se a gente pode deixar um conselho, é no sentido de que foi a experiência nossa, né? Todos esses anos, a bênção de viver nesses princípios, né? Então, quanto antes a gente prestar atenção nessas coisas, maiores serão os benefícios. Porque um câncer leva 20 anos para desenvolver, 15 anos, né? A base para um ataque cardíaco leva 15, 20 anos. Então, na hora que você está vitimado por isso, já é relativamente tarde. Às vezes, os tratamentos naturais e até os tratamentos medicamentosos, alopáticos, podem ajudar a pessoa, né? Mas é melhor evitar. Há muito menos complicação depois. E é possível evitar, é possível evitar. Nós tivemos o privilégio, a convite da Conferência Geral, do Departamento de Saúde da Conferência Geral, de participar de um congresso em Genebra, feito pela Organização Mundial de Saúde, um departamento da Organização Mundial de Saúde e o Departamento de Saúde da Conferência Geral. Eles fizeram isso há uns 4 anos atrás. E como eles tinham a comissão de nutrição da Conferência Geral, tinha vindo aqui no centro de treinamento e na clínica e avaliado de maneira muito positiva o trabalho que estava sendo feito, o Dr. Harding, que dirigia esse setor, ele então nos convidou a participar. E nós fomos lá fazer uma apresentação do trabalho aqui da clínica, do centro de treinamento, né? E levamos as imagens, a Elisa fez uma apresentação desse assunto. E o nome do congresso era esse, né? Doenças evitáveis, não é? E não transmissíveis e evitáveis. Não comunicadas, doenças que não se comunicam, e evitáveis. Não é? Essa é a compreensão que a ciência tem. E nós, mais do que ninguém, né, com a Sim, revelação que nós verdade. temos, com o mandato divino, orientação divina, né, e através desse mandato receber as bênçãos divinas. Nós seguimos isso por 50 anos, né, e fomos grandemente beneficiados, grandemente beneficiados. Com certeza, pastor. Agora já estamos encaminhando aqui para a parte final. E eu gostaria que o senhor deixasse um verso bíblico, né? Qual que é o seu verso da Bíblia favorito? E por fim, as palavras finais a deixar para quem for assistir esse vídeo. Eu gosto muito, e tenho citado em todos os cursos, né, palestras que a gente ministra, São João 10:10. Isso, o ladrão vem para roubar, para matar, para destruir. Jesus dizendo, né? E aí ele conclui dizendo assim, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Tenho em abundância. Eu vim para que tenham vida e vida
em abundância. A gente sempre creu nisso, né? Ensinou e viu ao longo desses anos todos, né, quase 5 décadas, os resultados disso. Evidente que Jesus estava falando não apenas em relação à vida nesta terra, mas também o novo céu e a nova terra. Então, por não viver um estilo de vida apropriado, um programa alimentar errôneo, uma vida sedentária, não dormir no tempo e no horário certo, né? A Sorowati explica que há um fenômeno que ocorre na mente que obscurece a mente. Não? O uso de estimulantes, comer fora de hora, né? Comer demais à noite, né? Repetindo vida sedentária, tudo contribui para que a mente fique obscurecida. E isso leva a uma consequência extremamente grave e desastrosa. Ela afirma assim que quando a mente fica obscurecida, a pessoa não discerne as coisas sagradas e eternas. E é evidente que se a pessoa não discernir com clareza as coisas, não é? Espirituais e eternas, dificilmente ela vai estar no novo céu e na nova terra. Esse tempo que nós temos vivido, nós estamos nos familiarizando, né, com as coisas espirituais e as coisas da eternidade, né? Então, o risco de não aceitar a mensagem de saúde, não praticar a mensagem de saúde, é muito grande. O risco é muito grande. Não é só terreno, né? E Espiritual é o também. risco do quê? Não ter abundante vida. Pode ter até uma vida nesta terra, com limitações, mas você não tem o privilégio da vida eterna, né? Que é o que vai valer mesmo, você imagina. Essa eternidade vai começar para nós, quer dizer, já começa aqui, né? Mas vai ter continuidade com 1 milênio de férias. 1000 anos de férias. Né? Jesus vem e vai nos levar, vai nos conduzir por 1 milênio de férias, para conhecer esse universo, os mundos habitados, né? Que Deus criou também, que não caíram no pecado. Né? E depois, a continuidade disso aqui no novo céu, na nova terra. E, pelo que o Apocalipse nos informa, né? E a gente crê nisso, o próprio Senhor diz que vai morar aqui, vai fazer da Terra o centro do universo, né? Que hoje, pelas declarações da revelação, a moradia de Deus está lá, né? Na constelação de Órion, né? Na constelação de Órion, na nebulosa de Órion, né? Que é um negócio fabuloso. Então, o Apocalipse diz que Deus fará desta terra a sua morada. Então, imagina, o Senhor está nos preparando para uma vida abundante realmente, né? Viver na capital do universo não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. Muito bem, pastor. Eu queria muito agradecer pelo senhor ter dedicado um pouco do seu tempo nessa manhã aqui para conceder essa entrevista. Que Deus seja louvado pelo ministério do senhor e da Elisa também, né? Com certeza, muitas pessoas foram alcançadas, muitas pessoas foram beneficiadas por esses conselhos pastorais, conselhos de saúde. Então, que Deus seja louvado, né, pela vida de vocês e continue abençoando o Senhor. Júlia, E permite só um esclarecimento final? sim, pode falar. Eu tenho percebido que muitas pessoas ficam chocadas saber que a dona Elisa faleceu, né? E foi acometida pelo Covid. Então, é um pequeno esclarecimento para até nos ajudar a entender esse momento, né? Nós dois fomos para o hospital. Fomos acometidos ao mesmo tempo, né? E quando chegamos lá, que foram feitos os exames e tudo, eu fiquei porque tinha uma certa gravidade e ela foi dispensada, voltada para casa porque estava bem, né? Só tem alguns pontinhos aí no pulmão, né? Mas está bem, leva a medicação, toma medicação. Eu fiquei 3 dias no hospital e voltei para casa. E cheguei na terça-feira, na quarta-feira ela piorou, foi para o hospital, foi internada, já foi entubada na mesma noite e não voltou mais, né? Não ficou 21 dias na UTI, entubada e não superou. Então, o que ela teve? O que ela tinha, ela era muito cuidadosa. E nesse período que antecedeu a ser atingida pelo Covid, ela estava levando um programa alimentar assim bem restrito, né? Bem praticamente tudo cru. Estava sendo muito cuidado. A gente era muito cuidadoso, como ainda sou, nas saídas, nos contatos, aglomerações. Nunca participamos. Então levava uma vida bem
reservada mesmo, como somos da faixa de risco. Então, muitos não sabem, mas ela teve um acidente 15 anos atrás. Ela, ao cair de uma altura de 3 metros, numa escada de cimento, então ela teve a fratura exposta do tornozelo, teve essas fraturas nas vértebras, ficou 4 anos sem andar, sair de casa era em cadeira de rodas, né? E tudo era feito com muita dificuldade. Ela voltou a andar depois de 4 anos, depois de 2 cirurgias no tornozelo, e ela encolheu 9 centímetros, diminuiu 9 centímetros. E nesse encolhimento, toda essa caixa torácica foi afetada, o aparelho digestivo foi afetado, ela tinha bastante limitações, e o pulmão diminuiu grandemente a capacidade dessa flexibilidade, né? Então, isso na hora, o COVID atinge Contribuiu, né? especialmente a parte respiratória, e ela entrou no hospital, os médicos estavam muito confiantes, na primeira semana tudo parecia que ia terminar bem, mas o pulmão não conseguia respirar o suficiente, né? Responder o suficiente. Isso foi grande parte da complicação que ela teve, mas nós temos certeza de que, como crentes, né, na ressurreição, que se o Senhor, que Ele é onipotente, Ele podia ter superado tudo, mas também Ele é onisciente, né? Ele não só vê o momento, mas Ele vê o futuro, e ela está guardada para a eternidade, né? Amém, com E certeza. lá Deus sabe de ter todas as outras coisas, né? explicações. Agradeço a oportunidade, Ah, Júlia, eu que de agradeço, deixar pastor. Foi esse ótimo. testemunho dele. Muito obrigada. Que Deus continue abençoando ao senhor e a família também. Bom dia, feliz sábado.